Acessibilidade faz parte do nosso DNA. Então, a Estácio nasceu fazendo isso, né? Desde a gente tem mais de 50 anos promovendo a acessibilidade no ensino superior. O que vem mudando muito nos últimos anos é que a tecnologia vem permitindo fazer isso cada vez mais para mais alunos, em mais lugares, e de uma forma mais adequada à realidade de cada pessoa de fato. Então, hoje a gente fala de Estácio, a gente fala de Widen, o que elas têm em comum e o que a gente consegue fazer para muita gente promovendo a acessibilidade é usa a tecnologia para se adequar à realidade que o aluno tem. Então a gente não tem hoje só o presencial e o EAD, a gente tem o presencial e o EAD sim, mas a gente tem muito produto que usa a tecnologia para aprendizagem e construídas de formas diferentes para se adequar de fato a determinado local, a determinada área de conhecimento, a determinado perfil de aluno. Então, para dar um exemplo, a gente tem o nosso curso digital, EAD, onde um aluno estuda em casa, no horário dele, no local que ele pode, qualquer dia, qualquer horário. A gente também tem um Flex, que também é um curso que ele faz em casa, com laboratórios virtualizados. A gente tem um semipresencial, onde ele tem a presencialidade, tem um convívio com outros alunos, mas ele tem que ir menos vezes aos campi. A gente tem um curso ao vivo, que é um EAD, com aulas síncronas, com professores, onde ele tem uma formação de turmas, onde ele vê outros alunos, mas ele vê outros alunos através de uma ferramenta. E ele tem o presencial, que é o nosso curso, é como a gente nasceu, que também é uma ferramenta de acessibilidade, porque tem gente que precisa disso, tem gente que dá muito valor a essa presencialidade. Então, o que a gente tem feito de diferente? A gente continua fazendo a acessibilidade, porém, de formas diferentes, muito com a utilização da tecnologia. O professor é a base do que a gente faz. O professor é a forma da gente chegar no aluno e da gente transmitir esse conhecimento. Continua sendo. O que tem mudado é, de fato, como a tecnologia faz parte desse processo de ensino-aprendizagem. Seja através de aulas assíncronas, gravadas, escritas, ou aulas síncronas, que cada vez mais a gente foi acelerado com a pandemia, né? Através de ferramentas de vídeos, de transmissão ao vivo. Então, de lives, aulas e tal. Então, isso tem sido bastante acelerado. Então, virou parte da nossa realidade hoje em dia. Então, a tecnologia tem ajudado bastante, tem mudado, acho que ajudando, seja com essas ferramentas de transmissão, seja com o próprio material didático, que é cada vez mais digital, cada vez mais interativo e apoia cada vez mais o professor nesse processo de ensino-aprendizagem. Isso é o que a tecnologia permite, né? Que a gente acompanhe toda a jornada do aluno, a gente acompanha passo a passo como ele está interagindo com o conteúdo e isso permite que a gente adeque a nossa forma de também interagir e voltar nessa melhoria do seu aprendizado. Por exemplo, no nosso conteúdo, se o aluno erra uma questão, a gente indica exatamente o que ele tem que ler para voltar. Quando a gente tem questões de acordo com os erros e acertos nas questões das provas, isso permite que a gente melhore o nosso conteúdo ou que a gente melhore a própria questão. E a gente tem base estatística para, de fato, saber o problema um conteúdo que não está sendo bem feito, está transmitindo aquele conhecimento ou a questão que não está bem formulada. Então, esse exemplo de quantas vezes a questão foi feita, quantos alunos acertaram, o professor que fez em que data, faz parte do nosso processo. O processo hoje não é baseado simplesmente no que é transmitido, mas no que é aprendido pelo aluno. Então, se a gente não tiver total controle dos nossos métodos de avaliação, a gente nunca vai saber de fato o que o aluno aprendeu. O sistema de avaliação deixou de ser algo punitivo, como foi no passado. Hoje ele faz parte do processo de aprendizagem. Se o aluno erra ou acerta, isso faz parte da gente que está fazendo bem feito o nosso papel de ensinar. Se o aluno não aprende, nós falhamos. E o processo de avaliação faz parte disso. A extensão dentro do currículo, ela meio que formaliza o nosso impacto na comunidade e a interação do aluno com o entorno.
Isso sempre foi feito para a gente, principalmente nos cursos presenciais, que é de onde a gente veio, isso faz parte do dia a dia. Agora a gente formaliza cada vez mais isso. No mundo do EAD, a gente vai ganhar uma capilaridade enorme nessa interação com o meio que a gente está lá presente, né? Com dia a dia de ajuda mútua entre comunidade e aluno ali no entorno dos polos. Imagina que hoje a gente está em mais de 1.600 municípios, em mais de 2.500 polos. Em cada um deles tem aluno ali interagindo e fazendo atividades práticas que podem contribuir com a comunidade. Eu acho que isso é enorme. Então, eu acho que essa curricularização da extensão vem contribuir, de fato, para a gente aumentar ainda mais esse nosso impacto no entorno, a gente cada vez mais aumentar o nosso impacto na sociedade que a gente se encontra, principalmente nas cidades menores, principalmente no interiorzão do Brasil aí. Então, acho que isso vem ratificar e acelerar o que a gente vem fazendo ao longo dos anos. No mundo que o conhecimento muda tão rápido quanto o nosso atualmente, eu acho que essas habilidades transversais, o que hoje a gente chama muito de soft skills, são a base de estudo. Isso garante que a gente está preparado para aprender cada vez mais, para a gente, de fato, se adaptar ao mercado de trabalho onde tudo muda. Então, isso é algo que a gente cada vez mais dá importância aqui na Estácio e na Widen. É o que começa a fazer parte muito fortemente do que a gente ensina aos alunos, para que, de fato, eles estejam adaptados a esse mundo que muda. Então, seja falar do meio ambiente, seja falar da relação com as outras pessoas, seja falar da sua relação com o mercado de trabalho e com o próprio mundo de aprendizado, que não está só aqui dentro, mas que está fora. Isso faz parte do que a gente conversa, do que a gente fala, do que a gente ensina e do que a gente espera que ele aprenda, porque isso vai ficar. A tecnologia muda, a forma de ensinar e de aprender muda, mas essas habilidades de interagir com o meio tendem a ficar mais tempo, tendem a permitir que a gente, de fato, se adapte a novas mudanças. Então, isso faz parte do que a gente ensina, isso faz parte do que a gente espera que eles aprendam, e isso faz parte do que o mercado hoje pede muito. Tá? Não é simplesmente o conhecimento do que a gente também chama de hard skills, isso é importante, isso é um ensino técnico, e isso faz uma parte muito importante da nossa razão de ser, mas as soft skills também cada vez mais ocupam um espaço aí importante no nosso papel de interação com o aluno. Um processo de governança estruturado, estável, isso facilita à medida que a gente garante que o que está sendo feito está sendo bem feito e está sendo feito da forma correta. Isso dá tranquilidade de que a gente está fazendo o bem da forma certa. A gente fazer o bem, a gente faz há muito tempo. A governança vem ajudar a gente a ter confiança que a gente está fazendo o bem da forma correta. Então isso dá um conforto, de fato, da gente saber que a gente tem um processo transparente, tem um processo que pode ser visto, não é simplesmente fazer o bem de qualquer forma. Então isso dá um conforto grande, até para a gente como profissional caramba, estamos fazendo bem de uma forma que a gente pode falar, de uma forma que todo mundo pode ver, de uma forma transparente, de uma forma que a gente olha não só um determinado stakeholder, não só o aluno, não só o professor, não só o investidor, a gente olha todo mundo. E a gente garante que todo mundo está sendo respeitado nesse nosso processo de governança. Então, eu acho que ter isso estruturado, ter o processo de governança estruturado, definido, formalizado, dá esse conforto para a gente como profissional. Falar em casa o que a gente faz emociona. Então, é algo de fato que emociona. A minha filha mais velha tem 12 anos, já há alguns anos ela pergunta, o que papai faz? E aí é o que sempre traz alguma emoção para casa. Eu acho que o sentimento que a gente está mudando o país para melhor, que a gente está transformando a vida de muita gente, é muito importante, pessoal. Eu acho que às vezes, principalmente quem está nas grandes cidades, não tem noção, porque está muito longe da realidade, saber o impacto das cidades realmente pequenas. Saber a realidade de como os alunos aprendem naquele local.
saber as condições de vida, de aprendizado que ele tem lá e como esse nosso ensino pode mudar aquele entorno, é muito importante, pessoal. Quando a gente pensa como eles transmitem aquele conhecimento que eles estão aprendendo, como eles colocam aquilo na prática, naquela cidade muito pequena, é muito importante. Então, muitas vezes a gente pensa só as posições nas grandes corporações, como a gente vai se colocar muito bem nas grandes empresas. Às vezes isso não é a realidade dele, mas a gente está tendo talvez um impacto naquela cidade, naquele aluno, naquela pessoa, muito maior do que a gente teria nas próprias grandes cidades, onde muita gente já tinha bastante oportunidade. Naquela cidade não. Às vezes a gente a oportunidade que ele vai ter de mudança de vida. Então, e falar isso dentro de casa é muito bom, é muito impactante. Então, é saber quando a gente está mudando a realidade daqueles professores que muitas vezes não tiveram muita educação formal para dar aquela aula e a gente chega lá com um curso que é o que ele poderia ter. É o melhor ensino que ele poderia ter para ele transmitir o ensino, o conhecimento para crianças daquele local. Quando a gente chega e ensina tecnologia para muitos alunos, que às vezes é muito longe da realidade, mas a gente vê que ele está cada vez mais preparado para o mundo moderno, para o mundo que vai vir pela frente, a gente de fato vê que a gente não só ensina, mas a gente coloca aquela cidade até no contexto global. Então, eu acho que é muito importante a acessibilidade, como a gente chega, e eu acho que isso dá um orgulho enorme de falar dentro de casa o que a gente faz aqui todo dia.